Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e esta é a sexta aula do curso de desenho técnico. Hoje nós vamos ver nesta aula cotagem de elementos. Como cotar elementos? Vejam aqui que eu tenho diversos elementos diferentes uns dos outros. Aqui eu tenho um elemento simples, um prisma. Aqui eu tenho elementos com rebaixo, como se fossem degraus. Aqui eu tenho um elemento com uma face oblíqua. Aqui eu tenho um elemento com rasgo dentro dele aqui. E aqui eu tenho um elemento com furo. Então eu tenho elementos diferentes e eu vou mostrar como fazer para cotar cada um desses elementos. Existe uma única forma de se fazer? É sempre igual? Existem regras, existem padronizações, mas a pessoa que está fazendo a cotagem que tem que escolher a melhor maneira para a apresentação do seu desenho. Vamos começar aqui pelos elementos mais simples, que é um prisma comum. Imagina que isso daqui é uma peça que está na sua mão e você quer passar ela para um desenho. Você vai pegar lá uma régua, vou mostrar aqui uma peça, por exemplo. Isso daqui é uma bigorna, feita lá numa máquina de ferramentaria. Vamos imaginar que eu quisesse colocar isso daqui num desenho. Eu ia pegar uma régua ou um paquímetro e iria estar medindo aqui e colocando nos desenhos. Mas como colocar isso? Vocês já conhecem esse tipo de desenho que são as projeções ortogonais, vista frontal, vista superior e vista lateral. Eu já falei em outras aulas, já mostrei como fazer isso. E nessa aula nós vamos mostrar em que lugar que eu coloco aqui as medidas desse objeto, dessa peça. Aqui, ó, eu coloquei a altura do objeto, que seria essa parte aqui, ó, essa aresta. Eu coloquei aqui a largura, que seria, deixa eu ver aqui, essa parte aqui, e o comprimento, que seria essa parte aqui. Então eu, olhando de frente, vista frontal, essa aresta aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então eu não preciso repetir a mesma aresta, colocando esse valor que eu coloquei aqui, colocar aqui também, não é necessário. Essa aresta aqui é igual a essa daqui, ó, já está marcado desse lado. Então esse prisma, como é um elemento bastante simples, eu tenho 3 medidas apenas. Esta e esta. As outras são todas iguais a uma dessas 3. Ok? Então eu não preciso colocar mais do que essas 3 vistas. Então, como eu falei para vocês, vocês vão pegar a peça, o objeto, vão medir, vão colocar as dimensões nas vistas, mas só o que você precisa realmente. Vamos ver uma outra agora, que é essa peça com rebaixo. Quanto mais complexa for a peça, com mais detalhes, mais complexa vai ser a sua colocação de cotas. Mais cotas você vai precisar colocar. Aqui, por exemplo, eu marquei aqui colocação incorreta, por quê? Vejam que vamos chamar de degrau isso daqui, ó. Imagine uma escada para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho aqui a altura do degrau e a profundidade do degrau. A profundidade é 3 e a altura é 2. São todos iguais, ó. 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2. Só que aqui ficou um pouco congestionada essa vista aqui, ó. A vista frontal ficou com todas as marcações. Aqui eu tenho a largura desse degrau. Eu poderia ter colocado aqui também, mas a gente vê que 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então eu tenho 6 aqui, ó.
3 mais 3 mais 3 dá 9. Então eu posso colocar aqui as cotas, que são nada mais são do que as dimensões, desta forma, ou de uma forma que eu acho melhor. Ó. Aqui eu chamei de colocação de forma correta, porque ó, eu não coloquei nada nesse desenho aqui, e coloquei aqui embaixo. Ó. Vejam que isso daqui é a profundidade dos degraus. A gente pode ver por aqui, ó, essa linha, olhando de cima, né, porque isso daqui é vista superior, essa é a vista frontal. Pela vista superior eu tenho aqui os degraus olhando eles de cima. Então eu tenho 3 e 3. Se eu coloquei que aqui é 9, 3 e 3, 6, sobrou mais 3 aqui, 9. Eu não preciso colocar esse 3 aqui a mais. Mesma coisa aqui, ó. Se eu sei que aqui eu coloquei 6, que é a altura total, 2 mais 2, 4. Tem mais 2 aqui que eu não preciso demonstrar. E aqui a largura. Então, na minha visão, esse desenho aqui, com as cotas, está melhor do que isso daqui, porque isso aqui ficou meio congestionado, a colocação deles. Então, os conselhos que eu dou: não sobrecarregar uma vista como foi feito aqui. Ó. Você pode distribuir de uma forma mais uniforme nas 3 vistas. Você já tem as 3 vistas para representar o objeto, então distribua de uma forma que não congestione apenas uma das vistas. E não é necessário repetir cotas. Por exemplo, se eu já coloquei 4 aqui, aqui também é 4. Ó. Eu não preciso repetir que aqui é 4, se aqui já está mostrando que é 4. Lembre-se que essa daqui é a vista lateral, que estaria olhando daqui. Ó. Então aqui também é 4. Eu não precisaria repetir o 6 aqui, nem repetir o 9 aqui. Então eu coloco a cota apenas uma única vez. E quando não for necessário, você não colocar. Aqui, por exemplo, eu não preciso colocar o 2 novamente. Porque eu já sei que tudo é 6, 2 e 2, sobrou 2 para cá. Mesma coisa aqui, tudo é 9, 3 e 3, tem mais 3 aqui. Não preciso estar colocando. Vamos ver uma outra agora, que vai ajudar ainda mais na visualização. Agora com elementos oblíquos. Ó. Eu tenho aqui essa face que ela é oblíqua. Ela não é paralela às linhas isométricas. Vejam aqui uma primeira maneira de se colocar. Eu vou mostrar nesse desenho diversas maneiras. Ó. Em uma primeira maneira, eu coloquei essa altura aqui, ó, que é 5. Essa largura aqui, que é 7. Coloquei a altura desse pedacinho aqui, ó, que é 1. E coloquei essa largura aqui, dessa parte superior, que é 2. Será que está faltando alguma vista aqui? Quanto que é esse daqui, ó? Seria essa parte aqui, ó. Não está colocado. Vamos ver se alguma outra vista aparece? Essa é uma segunda maneira. Uma segunda maneira de colocar, ao invés de eu colocar que aqui é 2, eu coloco que aqui é 5 e que aqui é 4. Então eu tenho que essa altura é 4, essa daqui é 5. Então eu não preciso colocar aqui que aqui é 1, que é essa altura aqui, porque 5 menos 4 sobrou 1 aqui. E não preciso colocar que aqui é 2, porque 7 menos 5 dá 2. É uma segunda maneira de eu colocar. E aqui eu tenho uma terceira maneira de colocar essa parte oblíqua, que é uma parte mostrando qual que é essa altura aqui e quantos graus eu tenho entre essa linha e essa linha. Qualquer uma dessas 3 peças
estão cotadas de forma correta, a não ser por essa dimensão aqui que não foi dada na peça. Está faltando aqui uma dimensão que seria esse comprimento aqui, ó, que provavelmente aqui ele é 5 também, mas para ter certeza precisaria ter aqui a colocação. Nenhuma delas foi colocada, então não foi feito de propósito isso, mas agora que eu vi com vocês aqui, fica um alerta, olha, essa peça não daria para ser feita porque falta uma dimensão. Então é perigoso isso, não pode esquecer nenhuma cota. Tudo bem? Como que a pessoa faria, você pode perguntar, esse chanfro aqui, se você não deu a medida dessa linha oblíqua aqui? Quanto que seria? Normalmente, quando um ferramenteiro vai fazer uma peça, ele pega lá o aço, por exemplo, ele vai pegar uma peça que tem essas dimensões aqui, ó. Ele vai pegar um cubo ou uma peça e vai retirar esse chanfro. Então ele vai fazer essa medida aqui de 2, vai marcar aqui, vai fazer essa medida de 1, vai marcar aqui e vai cortar esse pedaço fora. Então ele vai pegar algo de 7 por 5, mais a dimensão que faltou aqui, e vai cortar esse pedaço fora. Ele já tem essa dimensão e essa dimensão, ó, aqui e aqui, para poder fazer esse corte. Então não faz falta. Ou ele pode usar aqui 4 por 5, medir dessa ponta até aqui 5, dessa ponta até aqui 4, unir as duas e cortar. Ou ele pode pegar dessa ponta até aqui 4, achar um ângulo de 51 graus e cortar fora. Então, qualquer uma das três maneiras ele consegue fazer o corte dessa parte oblíqua. Lembrando que está faltando essa medida aqui. Agora nós vamos ver uma peça com rasgos. Rasgo é quando você tira de dentro da peça uma parte interna. Então nós vemos aqui um prisma grandão que foi tirado uma parte aqui de dentro. Eu tenho duas maneiras aqui, ó. Qual maneira vocês acham que é melhor para visualizar? Essa desse lado ou essa desse lado aqui? Vejam que nesse desenho eu já coloquei aqui linhas de simetria. Tem outra aqui no meio, ó. Tá meio encoberta pelas cotas. E também coloquei aqui uma linha que mostra essa parte interna na vista lateral. Quando eu estou olhando lateralmente, eu não consigo ver essa parte interna, mas essa linha tracejada, ela demonstra para mim que tem uma linha interna aqui. Então, eu vejo que essa maneira aqui desse lado direito, ela é uma maneira melhor de visualizar, de colocar as cotas, porque você não está sobrepondo aqui sobre as linhas de simetria, você não está sobrecarregando uma única vista como está aqui. Então eu coloquei aqui, ó, se aqui é 7 e aqui é 5, eu tenho sobrando 2, 7 menos 5, 2. Como eu tenho uma linha de simetria, é um desse lado e um desse lado. A linha de simetria diz que os dois lados são iguais, como nós já vimos em aulas anteriores, né? Aqui também, ó, se eu tenho 7 no total e 3 aqui, sobrou 4 aqui, ó, que é essa parte. Então esse 4 não é necessário eu estar mostrando aqui, e nem essas duas cotas de 1, porque eu já entendo que é 1 aqui e 1 aqui, 7 menos 5, 2, 1 de cada lado. A mesma coisa, esse 5 aqui, ó, ele está aqui dentro e fica meio ruim de visualizá-lo. Se eu colocar ele aqui embaixo, que essa vista já não tinha nada, ó, fica aqui embaixo, eu distribuo as cotas
e fica uma visualização da largura desse rasgo melhor. Vejam que nesse desenho não foi esquecido de colocar essa cota aqui, ó, da largura. Então isso daqui é 7 por 7 por 7, é um cubo, ó. 7 por 7 por 7, aí tira o rasgo que tem 5 por 4. 5 por 4. Então eu colocaria aqui que essa é uma colocação incorreta e essa é uma colocação correta das cotagens, das cotas, né, das dimensões. Vejam que nesse desenho, eu vou fazer uma recordação aí das aulas anteriores, eu tenho linhas contínuas que mostram as arestas do objeto, linhas tracejadas, que é essa daqui, ó, que mostra a parte interna aqui, essa linha interna que não é visível nessa vista lateral, e as linhas traço-ponto, que são as linhas de simetria, ó, ou linhas de centro, não é o caso aqui. Aqui é o caso de linhas de simetria. Os objetos são simétricos aqui, aqui, aqui. Ele não é simétrico dessa forma aqui, ó. Porque se eu cortar aqui no meio, por exemplo, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Mais uma vez eu falo, se você não está entendendo essa parte de linha tracejada, linha traço-ponto, em aulas anteriores eu mostrei isso já. Então dá uma olhadinha aí nas aulas anteriores para estar entendendo melhor. Para finalizar, nós vamos ver como que a gente cota furos. Tem uma peça aqui com um furo no meio. Nesse caso aqui eu desenhei um furo retangular. Ó. Então eu tenho um prisma retangular com um furo retangular no meio. Aqui eu tenho um furo retangular centralizado. Ó. Eu coloquei aqui linhas de simetria que também estão mostrando o centro do furo. Aqui eu tenho linhas de simetria também e aqui também. Eu coloquei essa cota, que é a altura, essa cota aqui, que é a largura, aqui, ó, e essa cota, que é esse comprimento aqui, ó. Então eu tenho 5 aqui, 9 aqui e 7 aqui. E o furo? O furo tem 3 aqui por 5. Ó. Então aqui nessa vista frontal eu tenho 9 e os 5 aqui que é a altura do furo. E eu tenho nessa vista aqui superior 7, que é a largura aqui da peça, e 3, que é a largura do furo. Como eu tenho linhas de simetria, nós sabemos que o furo está centralizado. Se eu não tivesse desenhado linhas de simetria, eu teria que localizar esse furo melhor, dizer qual que são as distâncias aqui das laterais. Mas a linha de simetria me diz que o furo está centralizado. Se o furo não estivesse centralizado, eu não poderia colocar a linha de simetria. Vou mostrar um outro aqui, onde eu tenho um furo circular e ele não está centralizado. Vejam aqui, ó. Esta é a vista lateral. Então, imaginando essa peça, o furo redondo aqui, circular, estaria nesse cantinho aqui, ó. Eu não teria esse furo aqui, eu teria aqui nesse canto. Essa vista frontal mostra através dessas linhas tracejadas que tem algo aqui dentro. Como eu tenho aqui uma linha traço-ponto, ela não é uma linha de simetria, ela é uma linha de centro. Então eu sei que é um furo. Essa daqui já é uma linha de simetria, porque se eu cortar a peça, os dois lados vão ser iguais. Essa daqui é a vista superior. Eu tenho uma linha de simetria e uma linha de centro. Então a função dessas linhas traço-ponto são diferentes nesse desenho. E aqui eu tenho nenhuma linha de simetria, porque nessa vista não existe simetria em nenhuma forma. Mas essas duas linhas são linhas de centro do furo. Aqui a diferença é que eu mostrei que o centro desse furo ele está a 3
dessa aresta e A2 dessa aresta. Eu localizei o centro do furo. Caso alguém vá fazer essa peça, ela sabe exatamente onde é o centro do furo. E qual que é o tamanho desse furo? Está aqui, ó. Tem 2 de diâmetro. Vejam que essa vista frontal corresponde à mesma peça que essa. Então, vocês veem que aqui, ó, está desenhado o furo, através de linhas tracejadas. Eu tenho 9 aqui de altura, que é igual a essa peça, tenho 7 de largura e 5 de comprimento, que é igual a mesma peça base, né? Só ao invés de fazer um furo retangular igual a esse, eu fiz um furo redondo. Vocês podem notar que isso daqui é um desenho de um campo de futebol. Esse desenho está com as dimensões oficiais da CBF. Comprimento oficial de um campo de futebol, largura oficial, tamanho da grande área, da pequena área, do círculo central, distância da marca de pênalti. Ou seja, eu fiz o desenho aqui de um campo de futebol, até a linha aqui de escanteio, esse arco, está no tamanho oficial. Só para vocês terem uma ideia, esse arco tem 1 metro de raio. Mas como eu desenhei 1 metro aqui, é isso que eu vou explicar na próxima aula, que ela se trata de escalas. Como que eu desenho algo tão grande em escala, ou seja, respeitando as medidas, está tudo proporcional aqui, numa folha pequena, por exemplo. Como que eu represento isso numa folha A4? Isso a gente chama de trabalhar com escalas. Beleza? Se você quer assistir essa próxima aula, que vai ser também bastante interessante, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações, que você, assim que eu lançar esse novo vídeo, você vai receber a notificação dele. Deixa o seu like também, que é muito importante para o canal, porque o YouTube vai recomendar para mais pessoas e esse vídeo vai poder chegar e ajudar bastante gente. Deixa o seu comentário aí, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. É muito importante para nós termos o seu feedback, para que nós possamos sempre estar melhorando o conteúdo dos nossos vídeos. Beleza? Eu agradeço muito a sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais!